toda noite com oportunidade. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, peço desculpa pelo horário avançado, já justifiquei ao pastor, saímos cedo, mas teve acidente na estrada e o trânsito estava parado. Mas me sinto alegre, estive aqui em 2018, em 2019, já fazia um tempo que não retornava a esta congregação, que é bem calorosa no espírito e hospitaleira. É sempre bom estar não só aqui, mas nas congregações dos nossos irmãos natalenses. É sempre uma alegria. Mas vamos a Mateus 5, que é o texto escolhido. O pastor disse que está num projeto, levando os departamentos da igreja para esse tema, influenciadores. Isso é muito bom, porque estamos vivendo um tempo de muitas influências estranhas, externas, entrando dentro, ou tentando entrar dentro da igreja. E o processo deve ser justamente o oposto, a influência da igreja sendo disseminada no mundo, não é? É por isso que é importante em momentos como esse, para a gente usar a palavra de Deus e nos colocar no caminho certo, não de ser uma esponja, mas ser uma peneira. Há pessoas que são esponja, tudo ela absorve, tudo ela toma para si, não tem crivo, não tem discernimento, não tem juízo, não analisa, não é? Se onde você botar ele, se for água suja ou água limpa, ele suga. Mas nós estamos mais, ou devemos estar mais para uma peneira, para ficar ali observando, e de preferência com os poros, com diâmetros bem estreitos mesmo, para não passar quase nada, não é? E Jesus aqui em Mateus 5, 6 e 7, ele não vai economizar no conteúdo, que é o famoso sermão da montanha, sermão do monte, muito parecido com o 6 de Lucas, que é conhecido o sermão da planura, o sermão da planície, não é? Alguns dizem que é o mesmo sermão, outros acreditam que eram sermões diferentes. É claro que o teor do que Jesus ensinava era sempre o mesmo, não é? Mas isso não impede que ele, em um momento, falasse algumas coisas, em outro momento, focasse em outras. Até a gente que prega termina repetindo um conteúdo aqui ou ali. Mas o que podemos dizer é que nesses 3 capítulos do Evangelho escrito por Mateus, há uma densidade de ensino de Jesus. E os irmãos vão observar que há ensinos que rondam basicamente a esfera ética e moral. Inclusive, Mateus não tem pressa nenhuma de apresentar milagre de Jesus. Os irmãos vão ver, quando a gente lê, por exemplo, Marcos já inicia apresentando o milagre de Jesus, né? João também. João, no capítulo 2, já apresenta milagre, que é a transformação de água em vinho. Em Mateus, o primeiro milagre ele só vai registrar no capítulo 8. É como que ele não tivesse pressa tanto de apresentar Jesus fazendo milagre. Ele tem um interesse, e todos os evangelistas estavam sendo usados pelo Espírito Santo, mas ele, usado pelo Espírito de Deus, parece que teve um interesse maior de apresentar o ensino de Jesus, né? Até porque Mateus estava escrevendo para judeus. Então ele não quis convencer os judeus tanto pelo milagre, pela apoteose espiritual, pelo poder de Jesus. Ele quis mais convencer os judeus pelo conteúdo de Jesus. Apresenta Jesus como rei dos judeus e tenta convencer os seus conterrâneos com a palavra do que Jesus ensinava. E a pregação de Cristo era a pregação que ecoava a pregação de João Batista, que está registrada em Mateus 3. E no capítulo 4 nós já temos Jesus pregando a mesma pregação de João. Arrependei-vos, porque chegado é o reino dos céus. É a mesma mensagem. Que em Atos 2,
3, nós vamos ver Pedro também pregando a mesma mensagem: arrependei-vos e crede no Evangelho, sede salvo, confessai os vossos pecados. Esse arrependimento que não é uma mera tristeza, não é ficar tristinho porque pecou. O arrependimento é uma mistura de razão e emoção. Há uma tristeza sim, mas eu entendo por que estou triste. É porque feri a santidade de Deus, desonrei a Deus e quero entrar na postura que Ele tem para mim. Não há salvação sem arrependimento. Só há salvação se o homem entender que está numa posição que lhe levará à condenação eterna. E que nisso desperta nele o convencimento de que ele está em pecado e que ele precisa da solução. Aí ele olha para Cristo: quem me salvará? Aí aparece Cristo, eu. E aí ele confessa Cristo como Salvador e recebe a salvação. Porque a salvação não é por meritocracia. Ninguém pode bater no peito: não, eu estou aqui, rapaz, e Jesus que agradeça porque eu estou. Não pode ter isso, né? Salvação é pela graça. Nós estamos aqui por misericórdia. A gente está tentando escapar. Tem uns que estão mais para lá do que para cá, mas a misericórdia ainda segura, volta, vem, né? Alguém diz: Jesus, isso não presta para nada, joga na lata do lixo. E ele: não, eu levanto do monturo necessitado e faço sentar em cadeira de príncipe. Tenha paciência, eu estou trabalhando, está em obra. É porque tem uns barros que é duro mesmo, mas eu vou trabalhando, eu vou tratando, né? A gente gosta muito de usar a política do descartável, né? Nós que tão falhos somos, queremos estabelecer essa política de descarte. Jesus, olha, falhou, viu? Jogue fora, a fila anda. Não, irmãos, o céu é tomado à força, né? E a gente vai caindo, vai se levantando, vai se arranhando. Senhor, tem misericórdia, passa o bálsamo. Jesus, eu te entristeci, mas eu não quero fazer mais, me perdoa, eu estou aqui. E a misericórdia de Deus vai nos ajudando a chegar aonde Ele quer. E Jesus sabe que o reino dos céus não é um passeio, não é um city tour, não é subir num ônibus de 2 andares e ficar dizendo: olha o céu. Não, o céu é tomado por violência. Não é violência contra os outros, é contra nós mesmos. Porque o primeiro inimigo que nós precisamos vencer para chegar no padrão ético e moral que Cristo quer é nós mesmos, viu? É a nossa carne. Há 3 coisas que a gente tem que lutar toda hora. Eu já quero dizer aos irmãos que a mensagem dessa noite é de teor ético e moral. Foi o tema que deram. Então, não tem, aguarde a providência e bote aí na sacola. Infelizmente, essa noite é padrão ético e moral do reino. Aí os irmãos vai suportando. Até porque eu viajei, irmão, e não ia viajar aqui para não entregar aquilo que Deus mandou, não é? Mas esse padrão ético e moral elevado que o Senhor Jesus quer para nós, né? E que exige essa violência, essa luta, não é contra ninguém, é contra nós mesmos. E o apóstolo João vai usar 3 termos para descrever essa luta nossa, com 3 fontes que nos quer puxar para o pecado, nos quer puxar para os prazeres. E estou falando da concupiscência da carne, ou o desejo desenfreado da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida. 3 fontes que derruba muitas pessoas, não é? É aquele desejo desenfreado que já está dentro de mim. Não precisa nem demônio bater na porta, nem diabo vir tentar, porque dentro de mim já há uma natureza que Paulo diz: quem me livrará do corpo desta morte? Paulo, ao olhar para si, não disse: eu sou mais que vencedor. Paulo, aquele que disse assim: o Senhor me teve por fiel, me pondo no ministério. E Deus olhar para a terra e dizer: eita, é fiel. Deus olhar para um homem e achar um homem fiel, então é porque o homem é fiel. Paulo disse que Deus viu nele fidelidade. Mas esse Paulo, quando fez uma análise dele mesmo, disse: eita, eu sou mais que vencedor, eu vou dar a volta por cima, eu cheguei para chegar, olha eu aqui. Não, ele disse: miserável homem que sou, né? Paulo, eu não sei se tem alguém aqui que tem um nível espiritual tão elevado como Paulo, mas qualquer coisinha a gente já diz: olha, não me trate mal não, porque a minha oração acontece, viu? Se você não fizer o que eu quero, eu oro. E aí essas ameaças gospel de pessoas que talvez nem tenham essa estatura espiritual tão elevada, está olhando para mim assim, por quê? Sorria quando olhar para mim. É o sorriso de quem está vendo uma pessoa vitoriosa. Quem é tu? Hein? Será que desfruta mesmo desta comunhão tão elevada com Deus? A gente não pode receber 5 gramas de uma profecia que já quer botar um carro de som avisando no bairro: Deus falou comigo, viu? Ei, Deus falou comigo, aguarde.
Paulo foi no céu dos céus e assumiu uma postura de tanta humildade que disse: eu conheço um homem. Era ele mesmo. Olha, se fosse hoje, irmãos, aguarde hoje à noite grande testemunho. Vou contar em detalhes tudo o que lá vi, tudo o que Deus disse para mim. Mas ele disse: eu conheço um homem que foi lá em cima e viu coisas inefáveis que não tem como descrever, não é? Era ele mesmo. Então, queridos irmãos, esse padrão de ética que a gente precisa alcançar, nós temos que começar a lutar contra nós mesmos para poder chegar lá. Com este miserável homem que sou, esta nossa humanidade, essa nossa carnalidade. Não basta isso, aí temos que lutar com a cobiça dos olhos. Tiago disse que ninguém peca pecando. Ai, pequei e nem percebi. Não, não venha com essa história. O jargão de Chaves foi sem querer querendo, não funciona no mundo cristão. Ai, Jesus, eu fiz, mas eu não percebi, quando eu vi já tinha feito. Não. O apóstolo Tiago nos ensina que o pecado vai sendo gerado. E ele começa, pisca assim com os seus olhos, dê uma piscada aí, pronto. Começa com esse olho. A cobiça dos olhos é onde começa o processo. E se a gente não vigiar, irmão, a queda é grande. Vamos ver como é que ele explica isso lá em Tiago, capítulo 1. Os irmãos querem ouvir a palavra? Oh, coisa boa. Palavra doutrinária. Tiago 1, verso 13. Ninguém sendo tentado diga: de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e seduzido pela sua própria concupiscência, ou seja, pelo seu próprio desejo. O diabo não vai nos tentar naquilo que a gente não gosta. A nossa fonte de tentação vai estar atrelada com aquilo que a gente mais gosta. Verso 15. Depois, havendo o desejo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Então essa escala até chegar na morte espiritual começa com um simples desejo, com uma simples vontade. Por isso que o cristão tem que mortificar a sua vontade e atribuir a sua vida à vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Um grande teólogo disse que o pecado é sempre quando eu amo mais a mim mesmo do que a Deus. Porque se eu amo a Deus, como ensina Deuteronômio, de todo o coração, com toda a minha força e de toda a minha alma, então quando vier a estratégia do pecado bater na minha porta, obrigado, mas eu amo a Deus acima de todas as coisas. Mas quando o pecado bate na minha porta, que eu abro a porta: olá, pecado, seja bem-vindo, eu mostro que a minha vontade é maior do que a vontade de Deus. É por isso que eu preciso estar cheio de Deus. E a gente geralmente, pentecostais que somos, costumamos rotular quem é mais cheio de Deus, quem mais sapateia, quem mais se arrepia, quem mais arregala o olho, quem fala a língua estranha mais alto. Quer saber quem é mais cheio de Deus? Quem peca menos, tá bom? Não estou dizendo que falar em línguas, se arrepiar e cortar um laço aqui não significa estar cheio. Pode ser que esteja, mas a gente sabe verdadeiramente quem está cheio é na hora que o pecado bate na porta. Sabe por quê? Uma analogia infantil para a gente entender. Quando a casa está bem cheia de Deus, não tem espaço para mais nada. Mas quando a casa está vazia, qualquer batida na porta: eita, quem é? Deixa eu ver. No que abriu a porta, cobiça dos olhos. O pecado está lá na porta. A cobiça dos olhos deseja, o desejo é concebido, vira pecado. Mas quando a casa está cheia, quando o Espírito Santo de Deus preencheu todos os cômodos da alma, pode bater até quebrar as falanges do dedo. Eu não vou dar o trabalho nem de ir na porta ver, porque quem tinha que estar dentro já entrou. Então o resto é resto, não é? Então quem está cheio de Deus não tem tempo nem de olhar para o pecado. E o diabo, ele só quer que você olhe. Ele só quer que você olhe. É por isso que Jesus disse para a igreja de Laodiceia: aconselho que compres de mim. Ele vai dizer ouro provado no fogo, né? E vestes brancas, mas ele também diz: compre de mim colírio. E nós mais do que nunca estamos precisando que Jesus pingue esse colírio nos nossos olhos,
que é antídoto contra a cobiça dos olhos. E eu já digo aqui uma palavra profética e pastoral para a sua vida. Peça para Jesus colocar esse colírio santo, porque o diabo vai dançar, vai xiscar, vai fazer o que for. Ele pode fazer acrobacia, sedução, mas o teu olho está com o colírio do céu. Glória, glória. A imunidade espiritual contra o pecado aqui esta noite, a começar dos teus olhos, tá bem? A gente vai ficar cego não. Pelo contrário, a gente vai ver ainda mais. A irmã está entendendo tudinho ali. A gente vai entender ainda mais, porque vai entender o mundo espiritual. Aí quando Jacó com pele de Esaú chegar, não vai ser como o pai: eita, a voz é de um, mas a pele é do outro. Não, eu tenho visão espiritual, cão. Essa tua fantasia não vai me enganar, não. Eu sei o que está por trás disto. Colírio, colírio. Então, precisamos lutar também contra a cobiça dos olhos. E precisamos lutar contra a soberba da vida. Eu acho que essa é a parte mais difícil. Porque a soberba da vida, ela fala justamente daquela necessidade premente que todos nós temos de afirmar o nosso eu. E o diabo, quando foi tentar Jesus lá no deserto, em Mateus 3, nós vamos aprender isso, Mateus 4, melhor falando, nós vamos observar que o diabo quis mexer justamente com o ego de Jesus. Sim ou não? É até bom a gente observar, né? Já que nessa noite temos liberdade de pregar a palavra. Veja lá, se você não acha inconveniente nem ruim abrir Bíblia, mas veja lá no capítulo 4, quando é relatado, se você trouxe Bíblia, seria muito bom abri-la, a não ser que os irmãos achem inconveniente, mas lá em Mateus 4, quando o tentador chegou para falar com Jesus, no verso 3, eu queria que a igreja lesse de maneira uníssona este versículo. Nós estamos refletindo sobre o padrão ético e moral dos jovens influenciadores, tá bem? Mateus 4 e 3. E chegando-se a ele o tentador disse à igreja: se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Verso 6. E disse-lhe à igreja: se tu és o filho de Deus. Tá bom, obrigado. Veja, o diabo estava querendo mexer com o quê? Com o ego. Se tu é mesmo filho de Deus, tu tem poder, transforma aí esta pedra em pão, querendo que Jesus se afirmasse, dissesse: eu sou mesmo, e para você saber que eu sou, eu vou transformar. Mas o diabo sabia que Jesus era filho de Deus. Irmão, se tinha alguém que sabia que Jesus era filho de Deus, era ele, o diabo. Porque quando Jesus chegou lá em Gadara, antes mesmo de fazer a oração inicial, de cantar os hinos congregacional, antes mesmo de abrir até o templo, os capirotos que estavam lá dentro, a legião, o que foi que eles disseram? Quando Jesus estava chegando: o que é que nós temos contigo, Jesus, ó Filho do Altíssimo? Eles sabiam. Quando Jesus chega em Cafarnaum, que tinha um endemoniado lá cheinho de cão, quando Jesus também vai chegando, o demônio que está nele diz: o que é que eu tenho contigo, Jesus, filho do Deus grandão, filho do Deus Altíssimo? Então ele sabia mais do que os fariseus, porque os fariseus não reconheciam que Jesus era Deus. Quando Jesus foi pregar em certo lugar, que abriram o telhado e desceram um paralítico, e Jesus disse: querido, os teus pecados são perdoados. Aí os fariseus disseram: isso é um blasfemo, como é que ele pode, por acaso ele é Deus para perdoar pecado? Aí pensaram, aí Jesus, que revela sonda mente e coração, disse: vocês estão achando ruim? Olha que coisa tremenda. Ele parou a pregação: vocês estão achando ruim porque eu perdoei pecado? Para vocês saberem que quem está falando aqui é o Filho do Homem, eu te digo: paralítico, levanta, toma a tua cama e anda. Foi. Então, o diabo, ele na maioria das vezes nos derruba mexendo com o nosso ego. Ele pega um menino desse com 13, 14 anos e diz assim: se tu é homem mesmo, tu tem que fazer sexo, tu tem que se prostituir, porque é testosterona. Não, irmão, é porque eu aceitei a Jesus, eu aprendi a palavra que relacionamento sexual só dentro do casamento. Então é uma questão de fé. É nada, rapaz, tu é marica, tu é isso, tu é aquilo outro. Ele vai mexendo no ego. Aí o menino cai na armadilha e vai provar a alguém que ele é homem. Aí ganha a afirmação da masculinidade e perde a santidade. Então o diabo, ele gosta de mexer nessas coisas, entendeu? Não, menina, tu é bonita, tu é jovem, tem que mostrar o teu corpo.
Não, eu sou uma jovem que estou seguindo o padrão da pureza. Não, então é porque tu não é bonita não, porque se tu fosse tu mostrava. Aí a menina cai na armadilha, eita, é mesmo. Disseram que eu estou me sentindo parecendo uma velha, então eu vou diminuir aqui, vou cortar aqui, vou botar aqui um ângulo. Olha o diabo trabalhando no ego. Mas quem tem a sua vida bem resolvida com Deus, não precisa se afirmar para o diabo. Aí o diabo diz, se tu é filho de Deus, tu pode transformar essa pedra em pão. Jesus diz, eu não vou perder nem tempo, capeta, te respondendo essa frase. Eu vou te responder outra. Tu chegou atrasado, porque nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A minha alma está farta, a minha alma está farta pela palavra, glória a Deus. Então, o diabo, ele é terrível. Olha, não brinque com Satanás. Paulo disse que ele trabalha com astutas ciladas, com estratégias. Ele é muito organizado para o mal. Ele é muito inteligente para o mal. Ele aplica. Ele faz o estudo, analisa as nossas fragilidades e coloca aqui a estratégia para a gente cair. São as astutas ciladas. Como ele viu que Jesus usava a Bíblia para se defender, aí ele disse, eu vou usar a Bíblia para atacar. E o diabo vai citar versículo. Então não se assuste se você vê o diabo citando versículo, porque ele sabe. Ele sabe a Bíblia. Ele conhece a palavra. Aí você vai ver o cão citando o texto bíblico para a meditação do leão da tribo de Judá. Olha, está escrito, olha, o texto fora de contexto, que aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Então tu pode jogar aqui do pináculo do templo e ele vai vir como paraquedas e vai te livrar. Mas o texto não é uma pegadinha para a gente testar a onipotência de Deus. O texto do Salmo 91 é um texto devocional para nós confiarmos em Deus, não colocar Deus à prova. E o diabo queria que Jesus ficasse colocando Deus à prova. Se tu és o filho de Deus, Jesus de novo não entrou no diálogo com o diabo. Jesus pegou a marretada da palavra e disse, mas também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. 2-0. E o 3-0 vocês já conhecem bem. Então, quando o diabo não vence a gente pela pressão, ele vence pela sedução. Então, se ele tiver vindo com pressão, é até melhor, porque você está vendo. A sedução vem camuflada, vem com beleza, vem com floreios, vem com chantilly, vem com granulado. E você olha, providência. É melhor quando ele vem na pressão, porque é guerra. Quando ele diminuir a pressão, não fique deitado na rede dizendo, Senhor, mais que vencedor eu sou, não. Redobre a vigilância, porque agora vai vir o tudo ou nada, a sedução, a soberba da vida. E o que é que ele ia fazer com Jesus? A Jesus ele ia oferecer tudo que ele tinha, porque Jesus é criador, é o Logos eterno. Aí vem a terceira tentativa, leva Jesus para cima de um monte e diz, te darei todos os reinos. Olha que proposta indecente, se prostrado, me adorares. Nas outras tentativas, ele não ofereceu nada a Jesus, mas na terceira ele jogou toda a carta na mesa. Olha, vamos acabar com esse negócio. Aquilo que eu quis lá na eternidade, quando eu quis a glória do Pai, eu quero que tu faça aqui, ninguém vai ver. Se prostra, se curva e me adora. Então Jesus não venceu o diabo dizendo, show Satanás, está repreendido em nome de Jesus, não deu uma cortada de laço, não cantou 3 corinhos de fogo. O que é que vence a soberba da vida? A palavra de Deus. Está escrito, Satanás, só o Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. Aí se cumpriu na vida de Jesus o texto apostólico que diz, resistir ao diabo, e ele vai pegar os panos de chão dele, as maletas dele, as encomendas dele, e fugirá de vós. Você que está sofrendo pressão, você que está sofrendo sedução maligna, vá resistindo, porque você está dizendo assim, Deus, eu não aguento mais, é pressão para todo lado. Vai resistindo com a graça de Deus, porque já já tu vai dar um giro de 360 graus.
e não vai encontrar mais esta perseguição, porque o inimigo vai cansar, viu, irmão? Deus está te dando força e o inimigo vai cansar de te perseguir, vai cansar de te alfinetar, vai cansar de te fazer proposta indecente, e tu vai respirar tranquilo na presença do El Shaddai. Depois da pressão e da sedução teve banquete do céu. Quem foi que se viu? O breakfast, o de jejum. Os anjos desceram com a padaria do céu, forraram a mesa e deram a Jesus o café da manhã daquela consagração. Vale a pena ser crente, vale a pena ser fiel. É Jesus que está nos ensinando que para atingirmos o padrão elevado de ética e moral que o reino dele nos exige, nós só conseguimos se for através da sua palavra, se for através de uma vida devocional. Não tem água benta, não tem feijão do milagre, não tem sabonete do descarrego, não tem chocalho de arruda, não tem incenso de alfazema. Você pode inventar o que quiser, yoga, técnica de respiração, chocolate 70% de cacau, nada resolve. Chá de hibisco, o que resolve é vida no altar de Deus, palavra, oração e jejum. Não, irmão, olhe, porque o diabo está me perseguindo, mas eu estou tomando esse chá aqui de casca de amendoim com casca de abacaxi, que eu vi na internet que é bom para afugentar os maus espíritos. Você pode tomar o abacaxi todo, até aquele casco cerrado. O que afugenta o mal é a armadura de Deus. E tem crente fazendo yoga, respirando direitinho, mas não está conseguindo vencer a pressão da vida. Porque para vencer a pressão da vida é necessário se revestir de toda a armadura de Deus. Sandália do Evangelho da Paz, couraça da justiça, cinto da verdade, escudo da fé, capacete da salvação. E não venha pra cá não, cão, que eu também estou com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Olha Deus te revestido esta noite. Tu crê? Se tu chegou desarmado, tá descendo aqui, ó. Deus, eu preciso proteção na cabeça, eu preciso proteção no coração, eu preciso proteção nos olhos. Pede a Ele, pede. Ele tá aqui para te dar a glória. A seta tá vindo para entrar na tua mente, Ele vai te dar o capacete. Tá vindo para entrar no coração, Ele vai te dar coraça e escudo. Mas o mal não te afligirá, porque no Senhor nós estamos revestidos e na força do seu poder. Receba, receba. Isso não tem mercadinho, isso não tem conveniência de posto, isso só tem no altar da providência do céu, para crente que quer viver uma vida de santidade e chegar na Canaã celestial. Precisamos disso. Precisamos adquirir essa armadura para chegar a um padrão ético e moral elevado. E que padrão ético e elevado é esse? Eu vou ao versículo 16 já da leitura. Jesus diz: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Os comandos que Jesus dá no Sermão da Montanha são comandos muito lindos e muito fortes. Vá ao versículo 48. Você que gosta de bater no peito, ninguém é perfeito, viu? Me aceite como eu sou. Olha o que Jesus está mandando a gente ser no versículo 48. Esse aqui tem que ler todo mundo juntinho. Todos juntos? Sede vós. Não estão com a Bíblia aberta, tá vendo? Vamos lá, todos juntos. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Então você que gosta, ninguém é perfeito. Eu estou dizendo, mas você tem que ser. Não é prefeito, é perfeito. Agora eu pergunto aqui, não é para levantar a mão não, viu? Não precisa levantar a mão. No meio desta grande multidão, incluído eu, viu? Há algum de nós que já está nesse nível de perfeição aqui? Não precisa levantar a mão, porque talvez tenha. Mas eu posso até provar que não há. Nós não atingimos esse nível de perfeição. Porque esse último nível de perfeição a gente atinge com a glorificação, que é a última etapa da salvação. É impossível atingir esse nível aqui na terra, é quase impossível, mas é possível. Se você atingir,
você vai ser um Enoque, trasladado. Por que Enoque foi trasladado? Porque ele atingiu, ainda na terra, este nível de perfeição. E quando atinge, quando o upload chega em 99,9, Jeová diz, vem-te embora. Eu não vou deixar aí não, vai que amanhã ele acorde menos crente. Entendeu? E nós somos tão materialistas, somos tão secularistas, que quando Deus guarda alguém, porque atingiu um nível de perfeição, era tão novo, nem terminou faculdade, nem casou, como muitos até dizem, Jesus não é para botar agora não, varão, deixa eu me casar, fica aí na grande tribulação, tu casa, benção, não tem problema não, não vai impedir você de casar não, você pode ficar, mas nós somos tão terrenos secularistas, que nós preferimos que alguém fique na terra, do que seja levado à perfeição do Pai. Então eu creio que aqui ainda não há, incluindo eu, senão o redemoinho, com as carruagens de fogo, já tinha vindo buscar. Porque a criatura não vem para a EBD nem para a doutrina, porque já conhece a Bíblia. Não vem para a culto de oração, porque tem uma comunhão com Deus muito elevada, que não precisa orar. Eu só pisco o olho, ele faz. É desse nível assim. E por que o redemoinho não está girando em cima da tua cabeça? Por que os carros de fogo já não estacionou lá na garagem da tua casa? Se está aqui, benção, é porque tem que levar ainda umas lixadas do Espírito Santo. Tem que lavar uma enxaguada da água da palavra. Tem que entrar no cadinho de Jesus, que macera o nosso ego. Estamos em tratamento de purificação. E há uma placa bem grande, em obras de aperfeiçoamento. Não bata no peito para dizer, eu não sou perfeito. Mas diga assim, irmão, pela misericórdia, eu estou em processo de aperfeiçoamento. Ai, irmão, é porque eu percebo que você tem esse defeito. Rapaz, e você que tem esse e aquele outro? Nós somos assim. Mas quando alguém disser, irmão, eu estou vendo que você está falhando nisso. Ô meu amado, muito obrigado pela sua bondade. Que na verdade eu tenho tantos outros defeitos, você só falou esse. Muito obrigado. Você quebra. Mas o padrão ético e moral que Jesus quer que a gente alcance é a perfeição do Pai. Que perfeição? Ética e moral. Como é que a gente vai demonstrar essa perfeição? No relacionamento com Deus e no relacionamento com o próximo. Havia 3 coisas que o fariseu, o religioso, amava fazer para testemunhar a sua perfeição ética e moral: oração, jejum e esmolas, doação. Essas 3 coisas eles usavam para testemunhar para as pessoas que eles eram bons influenciadores, que eles estavam num padrão ético e moral elevado. Aí Jesus chegou com uma marretona na cabeça deles, mostrando que o padrão deles era baixíssimo. E está tudo aqui em Mateus 5, 6 e 7. Vocês leem hoje antes de dormir, de preferência, ainda hoje. Jesus disse assim, olha, quando vocês forem orar, vocês têm que aprender a orar, varão. Vocês pensam que por botar na vossa oração uma dicção, com os verbos bem conjugados, e com os R's, os S's, os acentos ortográficos, e botando aí uma palavra ou outra, que é tão diferente que nem vocês sabem o que significa, mas falam para tornar mais bonito, que a vossa oração vai ser mais ouvida. Aí Jesus diz, quando for orar, não use de vãs repetições. Era justamente este floreio, esta verborragia que só vinha da boca, mas o coração estava longe. Esse povo me honra com lábios, denunciou o profeta, e Jesus reafirmou, mas o seu coração está longe de mim. Jesus disse, quando vocês forem orar, entre no quarto, no lugar secreto. Aí os que não gostam de orar, eu não vou para a oração na igreja. Os que não gostam de orar, que diz isso. E Jesus disse que é para orar no quarto. E por que tu não ora no teu? Aí esses que dizem que não vêm orar na igreja, nem no quarto secreto eles oram. É tão secreto que você nem vê onde é. É tão secreto, pastor Manassés, que nem ele mesmo sabe onde ele ora. Ele se perdeu na oração dele. Jesus não está condenando a oração pública, a oração coletiva, a oração congregacional. Até porque se fosse assim no livro de Atos, nós não íamos ver nunca a igreja orando. E o que a gente mais vai ver no livro de Atos é a igreja orando. A igreja orava tanto que teve um dia
que a oração foi complementada com terremoto. Se fosse hoje, corria tudinho. Tivesse todo mundo aqui de olho fechado, Deus, abençoa. Ai, meu Deus, o que é isso? Quando abrisse o olho, ia embora. Por isso que Deus não faz. Deus não faz. Mas em Atos 2, eles disseram, Senhor, queremos poder. Aí Deus mandou vento, veemente e impetuoso, línguas repartidas como que de fogo. Lá em Atos 3, porque curou Pedro e João um paralítico, o Sinédrio se levantou e disse, não quero que vocês preguem. Aí no capítulo 4, eles fazem uma reunião com a congregação, e se fosse hoje ia dizer pelo menos duas coisas. Ou ia dizer assim, irmãos, é melhor não pregar, vamos ser sábios, vamos obedecer às autoridades constituídas, né? É tanta coisa, irmão, que a gente tem que aprender. Olha, eu amei esse tema, porque dá para falar um bocado de coisa que não dá para falar no culto da vitória. Olha, primeiro ia ser isso. Ou então ia ser outra coisa. Jesus, mate tudinho. Relâmpago na cabeça. Bote um câncer na boca. Cega eles. Mata, para eles saberem o que acontece com quem toca num crente ungido fiel. Mas os discípulos nem orou para deixar de pregar, e nem orou para Deus matar os algozes. Juntaram a igreja e disseram, meus irmãos, a gente quer pregar mais. Então vamos orar para que Deus nos dê mais autoridade e mais poder, para que a gente cumpra o nosso ministério diante das ameaças. Pronto, vocês estão dando glória. Eu creio que Deus também teve essa reação, porque Deus estava lá no céu, já tinha derramado poder, e daqui a pouco ele ouve os discípulos dizendo, irmão, vamos orar para querer mais poder. Mais? Eu mandei poder e soprei um vento, então para ser mais poder, eu vou deixar um sinal para mostrar que é mais. Atos 4:31. E tendo eles orado, moveu-se o lugar onde estavam reunidos. É mais poder? Recebe aí, quilowatt de poder, bora! Treme terra, porque tu não suporta a manifestação do meu poder. Louvado seja Deus. Então, queridos irmãos, a igreja orava. Aí os irmãos pegam esse texto de Jesus dizendo, olha, quando for orar no lugar secreto, aí diz, esse negócio de orar dentro da igreja é farisaísmo. Não, você tem que entender. O que Jesus estava condenando eram os homens que aproveitavam a oração para mostrar a sua piedade. Lembra que Jesus disse que encontrou um fariseu e um publicano orando? E ele disse que o publicano ficou atrás da coluna, cabeça baixa, e dizendo, Pai, eu não sou digno de estar aqui, mas tem misericórdia de mim, pobre pecador. Já o fariseu ficou no meio do pátio, levantava a mão para cima, orava em voz alta, e quando ia orar só falava dele, ó Pai, sou dizimista fiel, tenho todas as lições da EBD desde 1900 e não sei quanto, lancei a pedra fundamental deste templo, sou o primeiro a chegar e o último a sair. Jesus disse que ele orava dele para ele mesmo. A gente fala assim, a tua oração não vai subir nem o céu, né? A gente diz isso, nem o teto. Jesus ainda foi pior, disse que ele orava de si para si. A oração dele era tão ruim que não saía nem do corpo dele. Já o publicano, de cabeça baixa, escondido na coluna, dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim. Aí Jesus pergunta, quem vocês acham que voltou para casa justificado? A gente sabe, né? Então o problema não é orar, é como orar. Irmã fulana, ore, que a sua oração é poderosa. É mesmo. Não, irmão, não aceite esse elogio. Não, irmão, poderosa não é minha oração não. Poderoso é o Deus a quem a gente ora, viu? Vai dar certo. Vamos orar. E vamos orar comigo. Você vai depender da minha oração? Não. Eu vou orar com você, você vai orar comigo e a gente vai buscar ao Senhor. Porque não tem mais intermediário. Cristo é o mediador, é o intercessor potente, né? Como a gente costuma cantar no hino da harpa, não é? A oração. Outra prática era o jejum. O fariseu, quando ia jejuar, ele demonstrava pela estética a sua ética. Não penteava o cabelo, não botava perfume, não botava óleo na fronte, que era uma espécie de hidratante para aquela região desértica, ficava todo desfigurado. Está aqui na Bíblia, eu só estou encenando, mas está aqui. Aí quando você chegava no templo, ele estava lá. Ô irmão, está jejuando, né? Estou, meu irmão. Meu Deus, que homem de Deus. Olha como ele jejua. Olha como ela jejua. Jesus disse, eu não quero isso. Eu não quero que ninguém saiba que vocês estão jejuando. Só vocês mesmos. Pintei o cabelo, bote perfume, bote a melhor roupa. Ninguém precisa ficar sabendo. Mas o teu pai que te vê em secreto te recompensará.
Porque tem gente que dobra o joelho na igreja para outro ver que está de joelho dobrado. Entendeu? Tem gente que tudo que faz de ação aqui dentro é para observar que alguém está vendo. É um olho fechado para Deus e o outro aberto. Será que estão me vendo? Cadê a equipe da mídia? Ah, não tem mídia hoje? Quem vai me fotografar? Aquela foto eu com os braços levantados, de olho fechado. Oh, fariseu do século 21. Tá aqui. E eu amei porque escolhi esse tema para encerramento da festa. Vocês gostam de Bíblia mesmo, viu? Terceiro era doação. Jesus diz assim: quando vocês forem dar esmola, não toque trombeta. Por quê? O que é que o fariseu fazia? Tem uma cesta básica para dar. Ele contratava uma banda. Como naquele tempo não tinha transmissão ao vivo, não tinha live, não tinha história, não tinha rios, não tinha como gravar um vídeo para botar no grupo. Olha, eu dei uma cesta básica. Então eles convocavam uma banda. Porque pelo barulho do toque da banda, quem estava longe sabia: eita, alguém está doando alguma coisa, ele está tendo uma ação beneficente. Aí quando chegava o cara, quem foi? Não, foi o irmão Zezé, que estava aqui distribuindo donativos, porque ele é um homem muito piedoso. Aí Jesus disse: querido, quando você der, não é nem para você mesmo ficar sabendo. Porque o que a sua mão direita der, que a esquerda não veja, a sua própria mão. Então o padrão de ética do céu é muito elevado. Jesus não estava proibindo doação. Aí os que não gostam de contribuir, eu não faço doação na igreja. A minha doação só Jesus vê. Qual Jesus? Porque nem o do céu está vendo. Eu vou dizer uma coisa aqui, irmão, sem nenhum medo de errar. E eu estou falando aqui pelo Espírito de Deus. Estou diante do pastor da igreja, mas como pastor de igreja eu digo isso aqui. Quem mais critica oração, quem mais critica jejum, quem mais critica contribuição, é porque não faz. Você não vai ver um crente que ora reclamando de atitude de oração. Você não vai ver um crente que contribui com dízimo e oferta, com trabalho braçal, com qualquer coisa. Irmã, você pode carregar esse banco? Isso é um insulto. Tem diácono para quê? Não carrega. Porque quem carrega, não, irmão, vou carregar um, não, vou carregar dois. Jesus ensinou: quando alguém te pedir a camisa, dê o terno. Quando convidar para andar 1 milha, vá 2. Mostre que você tem liberdade de escolha para fazer além do que está sendo pedido. Esse é o padrão de ética. Este é o padrão de ética, o padrão moral do reino dos céus. Ai, minha irmã, eu cheguei agora e não tenho lugar para sentar. Chegue mais cedo da próxima vez, querida. Que o mundo é dos mais fortes, olha. Não, o padrão ético e moral não é assim. O padrão ético e moral é um padrão de serviço, de se colocar no lugar do outro, para que através das nossas obras o Pai seja glorificado. Então não é que eu vou deixar de fazer, eu vou fazer, mas com o propósito, diz o verso 16, de glorificar o vosso Pai que está nos céus. Aí vemos para a prática. Quando eu oro e alguém vê eu orando, o Pai é glorificado? Quando eu jejuo, quando eu canto, quando eu prego, quando eu ensino, quando eu visito o enfermo, quando eu passo uma mão de cal no muro da igreja, quando eu faço qualquer serviço no reino dos céus, é o Pai que é glorificado? Ou no dia da festa eu peço para o dirigente botar o meu nome na lista de agradecimento, e se por acaso ele esquecer, eu contraio uma depressão com uma raiz de amargura inaceitável? Eu fui o que mais contribuí e ele não citou meu nome na lista de agradecimento. Este não é o padrão ético e moral do reino dos céus. O padrão moral e ético é quando a gente trabalhar, alguém não veja a gente, mas veja o nosso Pai. Minha irmã, eu vejo Deus na tua vida quando tu canta. Glorifique a Deus, minha irmã, eu só sou uma voz. Meu irmão, tu prega que é Deus na tua boca, então glorifique, porque a palavra é dele. Não diga nem a mim, diga a ele, agradeça a ele. Vai tributando, vai transferindo para ele a glória, o louvor e a honra, porque tu nunca vai sofrer frustração nem decepção. O pastor vem, o dirigente vem, o pregador vem. Não, vamos ter um compromisso, uma convicção com Cristo, para não sofrer essa frustração nem essa decepção. Foi isso, essa vacina ética e moral espiritual do reino, no coração de João Batista, que livrou ele da decepção. Porque João foi o profeta que quebrou o silêncio de 4 séculos. Ele era o cara. Todo congresso, todo pré-congresso, todo pós-congresso, só tinha João no cartaz, porque só tinha ele.
precisava nem saber quem era escalado, era só ele. O homem pregava e não repetia a mensagem. O homem pregava marreta com prego e o povo fazia fila no final para dizer sim, eu concordo. Porque ele vinha no Espírito de Deus, no poder. Mas sempre que terminava a pregação ele dizia, meus irmãos, eu sou apenas uma voz. Eu estou só como o trator, eu sou a retroescavadeira de Deus. Eu só sou como arauto preparando o terreno, porque quem vem depois de mim é maior. Ele falava direto. Mas nem todo mundo que está com os crentes é crente. Quando Jesus chega, que inicia o seu ministério, automaticamente os pré-congressos, pós-congresso, congresso, só dá a foto de Jesus no cartaz. Aí o grupo dos assessores de João Batista vai visitar ele. João, vem cá. Tem alguma coisa errada, varão. Esse camarada chegou agora, o Nazareno. Qual foi o curso de teologia que ele fez? Quem era o professor da EBD dele? Esse cara chegou agora, varão. Só dá ele nos cartazes. Ninguém está chamando nem para dar uma saudação mais. Se João não fosse vacinado, varão, é isso que eu ganho. Ou aqueles que se faz de humilde, né? Não, é verdade. Não. João disse, eu passei o tempo todo dizendo a vocês que eu era apenas uma voz. Eu fiquei o tempo todo dizendo a vocês que quem ia vir depois de mim era maior do que eu. Ele era tão grande que até para desatar o cadastro do tênis dele eu não era digno. Então eu quero dizer que eu quero é que ele cresça ainda mais e que eu diminua. Isso é o padrão ético do céu. Então quando nós estamos trabalhando, o Pai está sendo glorificado em nós. O mundo está testemunhando que Deus existe, que Deus é Deus e que Ele está trabalhando em nós. É este o padrão de influência que Deus está exigindo de cada um de nós que chegamos aqui esta noite. E talvez estamos pensando que palavra boa, meu Deus, como era para aquela irmã estar aqui. Não, é para você mesmo. Porque Deus não fala com quem não veio. Nós temos essa mania. Como essa palavra era boa para Chiquinha? Não, é para você mesmo esta palavra. Porque Deus não manda recado, Deus manda palavra. E ela não volta vazia, antes cumpre o propósito para o qual foi enviada. Ele está amadurecendo o nosso cristianismo aqui esta noite. Ele está lapidando a nossa identidade. Ele está passando um lustramóvel. Ele está passando um novo aditivo espiritual para que a gente brilhe, não o nosso brilho, mas o brilho eterno da glória da estrela da manhã, que é Cristo Jesus. Brilho. E este brilho não é o brilho da roupa, não é o brilho da retórica, não é o brilho da dicção, não é o brilho da expertise. Este brilho é o brilho ético e moral de Deus. Paulo, escrevendo à igreja em Filipos, no capítulo 2, verso de número 15, disse que nós devemos ser irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Mas não é o brilho do popstar nem do superstar, é o brilho da glória de Deus. Quanto mais perto de Deus, mais da glória de Deus fica em nós. Viu? Não, eu sou assim com Deus, então deixa eu ver o reflexo da glória. É o reflexo da glória de Deus que vai mostrar quão perto a gente está. Moisés ficava tão perto que voltava só com reflexo. E o texto sagrado diz, lá em Êxodo, que o que é que tinha que ser feito no rosto de Moisés quando ele descia o monte? Tinha que colocar um véu. Porque o povo que ficava embaixo, contendeiro, malicioso, murmurador, não suportava ver o reflexo da glória. E alguém, acho que alguém podia dizer assim, rapaz, isso aí é visagem, isso é miragem, isso é invenção. Eu acho bom porque teve um dia que Deus disse assim, Moisés, pega os 70 anciãos, pega Nadab e Abiú, pega Arão e manda eles subir. Agora cada um vai ficar num andar. Não vai subir todo mundo na cobertura não. Eu vou dizendo onde cada um fica. E o texto sagrado nos diz que eles ficaram num andar que só via o pé de Deus, como lápis lazuli. Olha, coisa linda. A teofania de Deus mostrou o pé de Deus, porque Deus é espírito. Mas eles viram
a transcendência do pé de Deus naquela cor. E ficaram tudo assim, ó. Meu Deus, que pé! Quando eles pensavam que aquilo era tudo, Deus disse: Moisés, Moisés, pega o elevador e vem aqui para a cobertura. Para tu eu mostro algo diferenciado. Sobe. Moisés subiu, ficou 7 dias no meio da nuvem de glória. Meu Deus, que coisa boa! Depois do 7º dia, Jeová disse: ainda não é isso, sobe mais um andar. Eu tenho sempre um nível de glória novo para revelar. Eu tenho sempre um nível de intimidade novo para te dar, para te dispensar. Quanto mais perto tu se achega de Deus, mais a santidade de Deus vai te envolvendo, mais esse reflexo da glória vai te envolvendo, mas também em contrapartida, isso vai gerando mais inquietação em quem não é de Deus. Glória a Deus. Não sei por que aquela mulher faz careta para mim. Não sei por que aquele homem. Meu Deus, o que foi que eu fiz? Nada. É só porque você está muito perto de Deus. E quem está no quarto escuro, quando a gente abre a janela, acende a luz, tira essa luz. Muita luz incomoda para quem está em trevas. Mas Deus não está preocupado se alguém não quer nem concorda. Ele vai aumentar o nível do sinal e vai dizer: sobe, eu vou revelar mais a minha glória. Olha eu abrindo a tua mente e te revelando mistérios indiscerníveis. Aleluia. Você crê que Deus tem um nível de intimidade novo? Nessa festividade tem gente que está saindo do primeiro andar, vai lá para o 10º logo, glória. Não se assuste quando Deus começar a falar com você. Você vai ouvir a voz de Deus audível. Meu Deus, o que é isso? Eu estou tendo alguma alucinação? Não, é revelação. Você não quer ficar perto? Glória. Eu sou um Deus vivo. Tu crê, irmão, que Deus vai te despertar nas madrugadas? Derga sobre a plurga facial. Na hora que ninguém quer conversar com ele, ele vai dizer: vem, Moisés, te apresenta aqui. Entra no lugar secreto que eu vou dispensar agora uma fagulha nova na minha glória. E quando tu descer do monte, alguém vai ter que ver. Deus é na vida dela, Deus é na vida dele. Tem algo ali que cabeleireira não faz. Tem algo ali que clínica de estética não tem. É o reflexo daquele que está na vida de adoração e de santidade. Brilho. O que é que esse mundo quer? Brilho. O que é que esse povo está lutando aí para ter fama, renome, status? As pessoas querem se afirmar. E para se afirmar, investe na roupa. Não estou também vendo aqui apologia à sujeira. Não estou dizendo que ninguém vai se cuidar. Se cuide. Mas o que vai glorificar ao Pai não é a marca do seu perfume, o gel que você usa para deixar seu cabelo alinhado, os signos que carrega na sua bolsa, os logotipos do seu sapato, do seu cinto. Eu não estou nem aí para isso. Porque João Batista não tinha tempo nem de ir na feira da Sulanca comprar uma camisa social. Não tinha tempo de sair no deserto. Comia e vestia do que tinha no deserto. Pele de camelo, cinto de couro. Significa que ele não tinha acesso à indumentária da capital. Não tinha roupa para pregar. Se chegasse aqui esta noite para subir no púlpito, nós íamos dizer: isso é um esmulambado. Como é que esse homem vem pregar com essa roupa? Mas quando abria a boca, glória. Eita Deus do céu, aleluia. Tem tanta almofadinha, tem tanto bibelôzinho todo arrumadinho, mas quando abre a boca, sepulcro caiado. Não tem nada de espiritual. Mas Deus ele hoje quer arrancar embalagem e colocar conteúdo, essência. Deus está arrancando aparências aqui, viu? Máscaras estão caindo. Deus está tirando rótulo. Não me agrada. Eu vou mudar a essência. Eu vou mudar o conteúdo. Olha eu visitando a tua alma e lavando ela dos desejos desenfreados, da carnalidade, do materialismo, para você se envolver no manto da minha glória, no manto do meu espírito, e provar das delícias dos banquetes espirituais. Precisamos deste verdadeiro brilho. João, escrevendo sua primeira epístola, no versículo de número 5, ele disse que Deus é luz
e nele não há treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Essa glória nos imuniza contra o pecado. É luz de Deus. Muito crente apagado, irmão, na igreja. Muito crente apagado nos dias de hoje. Você só sabe que é crente porque ele está sentado no banco dos crentes. E se você encontrar com ele em outros ciclos sociais, você pode pensar que ele é tudo, menos uma pessoa salva em Cristo. E você não dá a paz do Senhor porque você não vê nenhum reflexo de glória. Um espírito não testifica com o outro, aí ele vem. Paz do Senhor, né? Eu digo, ressuscitou. Mas quando há o reflexo, não precisa se afirmar. Entendeu? Precisa não. Não precisa de carteirada, não precisa de crachá pendurado. Não precisa de dizer, você sabe quem eu sou, sabe de onde eu vim, sabe de que eu sou amigo. Não precisa não. Porque é descendo o monte e alguém já está vendo. Meu Deus, o que é aquilo? Tem algo ali diferente. E o teu brilho tem incomodado a tua casa. Este brilho que não é teu, é do Senhor, tem incomodado a tua parentela, os teus vizinhos. Eu vou encerrar, já tem gente precisando sair, eu não quero cansar os irmãos. Mas quem entrar no caminho da santidade vai receber dispensações da glória de Deus que nunca viu. Viu, igreja? Mas é a glória de Deus manifestada na vida ética e moral. O inimigo quer manchar as tuas vestes. O inimigo quer te embaraçar. Tem gente aqui embaraçado, em conversinha, em caminhos estranhos. E o diabo já está preparando a rasteira. Mas a graça e a misericórdia de Deus sempre chega primeiro. E esta palavra que nos confronta também nos consola. O Senhor está dizendo, se aprume, se levante, se organize. Deixa o meu sangue te lavar de novo esta noite. Deixa minha luz entrar neste quarto escuro, onde o pecado está encoberto. Olha o facho da minha glória te confrontando. Olha a lanterna da palavra fazendo a vistoria nos cômodos da tua alma. Alabará sobre a face. Olha Jeová botando um facho de luz em cada um de nós e dizendo, eu não me agrado não, olha a sujeira. Tu estava com um lampião fazendo de conta que tinha luz, mas esta penumbra esconde as tuas ruindades. Mas o facho da glória está assim na tua face agora, ó. E Jeová dizendo, olha aqui, olha o defeito, eita, serebenácia da araia. Olha aqui que não me agrada. E o diabo, perdi mais uma vez. Eu já estava entranhando na personalidade dela, mas a glória de Deus revelou. E a bisturi, a pinça da palavra está retirando. Vai ficar não, bora. Sai maledicência, sai carnalidade, sai lascívia, sai prostituição, sai incredulidade, sai frieza, sai mecanismo, sai rotina que não me agrada. Bora, eu vou tirando e vou arrancando para que o teu ser seja preenchido pelo meu espírito, assim diz o Senhor. É noite de transplante moral, querido pastor. Deus está fazendo transplante de moralidades aqui esta noite. Você já ouviu Deus falar isso? Ele está fazendo em você transplante de moralidade. Ele está tirando a imoralidade deste século e está implantando em você o padrão ético e moral dele. Você é cidadão do céu. Não se curve naquele sistema de Baal. Não se curve naquele sistema babilônico. Mas aqui é assim. Falou bem aqui, mas eu não sou daqui nem aqui vou ficar. Eu sou forasteiro. Sou peregrino. É pra sanar a barraia. Olha Deus dando convicção no teu coração. Mas aqui a gente dança desse jeito. Aqui a banda toca e a gente vai. Eu não, eu sou diferente. A minha pátria é da além do Jordão. A minha casa é da além do rio. Não me conformarei ao Deus deste século, porque eu sirvo ao Rei dos séculos, o Deus eterno e imortal. Glória a Deus. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Se é que você consegue fechar olho, se é que você consegue orar por um minuto, porque já tem irmãos que não conseguem.
Pede ao Senhor agora que implante em ti o caráter de Cristo. Glória a Deus. O Senhor está trabalhando aqui esta noite. Pede ao Senhor para implantar em ti esta moralidade do Espírito Santo. As manchas da tua veste o Senhor quer lavar agora. Aleluia. E esta glória que você perdeu, pede para Ele devolver esta noite. Aleluia. Senhor, nós estamos na tua presença. Nós estamos na tua casa, estamos com a tua palavra e precisamos, Deus, impresso em nós a manifestação da tua glória. Não só para pular e correr aqui dentro, mas quando sair pelos becos e pelas vielas, nos palácios, nos planaltos e nas planícies, na choupana e na catedral, que de longe alguém veja em nós Cristo. Glória, Cristo. Anula, Deus, a nossa identidade que nos leva para pecar. Anula, Deus, os nossos desejos que nos afastam do altar e nos atrai, Senhor, para uma vida de santidade. Coloca em nós o apetite pela tua palavra. Coloca em nós o apetite pelo jejum. Glória a Deus. Crente que nunca jejuou não sabe nem o que é, Senhor. Constrange pelo teu Espírito para uma vida de jejum. Aleluia. Visita, Deus, a nossa casa agora. Nos faz ver agora o que está dentro da nossa casa que te desagrada. Deus está trabalhando, viu, irmão? Você está aqui, mas Ele está trabalhando lá no teu quarto. Derga sobre a face a lavrador e minácia. Eu exijo pureza, diz o Senhor. Visita a nossa sala, Deus. Visita os nossos aparelhos. Eita, Jesus, como é difícil. Visita a nossa rotina. Visita, Deus, as nossas conversas, nossos relacionamentos. Alguém perdeu o sabor, Senhor, mas nós queremos ter o sal que há em ti para conservar a nossa vida na tua presença. Precisamos deste sabor, Senhor. Crente insosso, seja visitado agora. Tu abre a boca e canta e não acontece nada. Tu prega e não gera nenhum efeito porque falta tempero. Mas o tempero do altar está descendo na tua boca. Glória. O Senhor está revestindo os teus lábios com o tempero do Espírito Santo. No abrir da tua boca Ele vai quebrar as cadeias. Aleluia. Ele vai deixar sinal de que se agrada do teu serviço. Está mudando as nossas intenções, mudando as nossas convicções e as nossas prioridades. Senhor, nos dá esta convicção de quem quer viver uma vida que te agrada. Uma vida, Deus, que não é apenas de evento, uma vida que não é apenas de estação, mas uma vida que glorifica o nosso Pai que está nos céus. Guarda esta igreja, Senhor. Guarda este povo, nos faz entender a seriedade da tua palavra e nos dá, Senhor, provas cabais de que tu estás conosco. Não nos curvaremos ao Deus deste século, não nos curvaremos à mesa de Jezabel. Senhor, queremos beber do teu ribeiro, queremos comer do teu pão. Ai, quantos perdendo a primogenitura por causa de um prato. Ai, quantos perdendo o espírito de excelência por causa dos banquetes da Babilônia. Mas assim como Daniel disse, não vou me contaminar. Senhor, encontra em nós também esta convicção e nos outorga o espírito de excelência no meio dos anos. Levanta homens e mulheres com caráter, jovens com caráter, que ainda que o mundo diga não é assim, mas que em nós haja uma certeza de que o que agrada ao Senhor é o que nós faremos. Implanta nos corações esta certeza.
Deus está livrando o crente aqui da instabilidade, glória ao nome de Jesus. Está guardando o crente de uma vida escorregadia. O Senhor está tomando os nossos pés nesta noite e firmando na rocha. Glória! Vento nenhum nos dobrará, sistema nenhum nos conformará, ideologia não entrará na nossa mente, porque nós temos a mente de Cristo, em nome de Jesus. Deus abençoe a igreja e que o Espírito de Deus nos ajude a praticar estes padrões que nos foram ensinados. Quantos podem glorificar os céus? Quantos têm lenço? Faça uma aliança com Deus, jovens. Igreja. Aprender a vir para o culto com lenço. Para o Senhor. Este culto. Finalizando nessa noite. Bota a mão no teu coração e diga: Senhor, vai ficar marcado para sempre na minha vida